Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência. O programa Em Evidência que você já sabe aí, né? Tem o apoio e o patrocínio de CDP, Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. E você também pode nos acompanhar aí, né, nas redes sociais, Revista em Evidência, lá no nosso perfil no Instagram, Revista em Evidência, e também lá no nosso canal no YouTube. Se inscreve lá, ativa a notificação para receber aí as novidades, os vídeos novos e dá aquela curtida pra gente lá no Revista em Evidência, também no YouTube e, é claro, todos os domingos com o programa inédito na Masper TV. Deixa eu falar para vocês então sobre o meu entrevistado de hoje, que é uma verdadeira... Hoje o programa vai ser uma verdadeira aula de direito especializado. Há 22 anos ele é procurador municipal de Porto Alegre e também tem formação como especialista em direito tributário, financeiro e econômico pela URGS e especialista em direito digital pela Fundação Escola do Ministério Público. Como se não bastasse todo esse currículo, ele atualmente é vice-presidente da poderosa Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, além, assim como eu, de ser surfista nas horas vagas. Estou recebendo aqui o prazer de receber na noite de hoje o doutor Alexandre Dionello. Doutor Dionello, seja muito bem-vindo. Boa noite, Cláudio, obrigado. Um grande prazer aqui, uma satisfação estar com vocês no programa Em Evidência na TV. E estamos aqui para bater um papo descontraído, uma conversa, talvez levar para o nosso telespectador um pouco da realidade do trabalho dos procuradores municipais, que muitas vezes é uma categoria que não é muito conhecida. É verdade. Né, pela municipalidade, pelo cidadão, vou falar aqui por Porto Alegre, né, já que eu sou procurador em Porto Alegre, então esse bate-papo é bom por conta disso. Vamos começar então, doutor Dionello, falando justamente sobre o trabalho do procurador, né, para desmistificar para quem está nos acompanhando, qual é a função, qual é o trabalho de um procurador. Bom, em síntese, assim, a gente pode dizer que se divide em dois caminhos, tá? O procurador municipal, ele faz a representação do município em juízo, né, defende o município no contencioso judicial, tanto ações interpostas pelo município quanto ações propostas contra o município. A defesa quem faz são os procuradores municipais, e isso é um viés do nosso trabalho. O outro caminho é o assessoramento e a consultoria jurídica dos gestores públicos. Aí pode pegar prefeito municipal, secretários, diretores de autarquia, e enfim, a Procuradoria está inserida em todo esse contexto para garantir a legalidade dos atos administrativos da administração pública. Então, a gente acaba fazendo um trabalho muitas vezes preventivo, né, proativo, na condução das políticas, e aí pode colocar todas as políticas públicas que o município se envolve, né? Aí a gente tem transporte, licitações, contratos, saúde, educação, enfim, tudo isso tem o trabalho da Procuradoria permeando a legalidade dessas políticas nesse papel de consultoria do gestor público. É, tipo, o que pode e o que não pode fazer, né? Exatamente. Também, né? Porque muitas vezes o gestor público é político, né? Ele não tem conhecimento técnico, não querer errar, mas ele não tem conhecimento técnico. E ainda mais que a gente tem que pensar numa realidade onde os órgãos de controle, como tem que ser, isso é muito bom para a República, né? Falando de Brasil, que tem uma atuação forte dos órgãos de controle, e a gente inclui Ministério Público, tribunais de contas, né? No nosso caso aqui, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, tem uma atuação bastante presente junto à Prefeitura para, né, verificar se realmente as políticas estão sendo encaminhadas conforme a legalidade. E é esse suporte que os procuradores proporcionam, mas também é importante colocar que não é uma questão daquele, a gente cuida para ter um trabalho não no sentido muito negativo, de dizer, isso não pode, isso não deve fazer. Sim, ao contrário. Exato, a gente é muito mais propositivo, ou tenta ser. Não dá para fazer desse jeito, mas vamos fazer do outro jeito que vai dar certo. Sim. Não dá para contratar dessa maneira qualquer questão, algo que o município precise, mas então qual é o caminho? A gente mostra o caminho, que a gente precisa fazer com que a cidade anda, que as coisas aconteçam. Sim. Só que até para a segurança do próprio gestor, como tu disseste que é político, a nossa atuação precisa ser bastante pautada pela legalidade, não podemos nos afastar disso. Bom, a gente tem aí também a participação nas atividades associativas, né? Isso é uma coisa interessante da gente falar também, né? Como é que é
o que para resolver e atuar, né, na tua carreira como uma liderança dos procuradores municipais, né? Como é que é vice-presidente, né? E olha, isso... A gente está com o doutor Armando aqui, o presidente, meu querido amigo. Sim, amigo nosso, gente, companheiro de longa data aí, de longa caminhada já nessa questão associativa, né? O que eu posso te dizer? Eu ingressei no município de Porto Alegre para o concurso público em 2002. Eu ia só interrompendo, doutor Dionello, o procurador, ele é funcionário concursado. Funcionário o quadro efetivo do município de Porto Alegre. Depois a gente vai falar sobre uma resolução sobre a questão dos cargos de confiança também. Isso, né? Teve até uma decisão recente, acredito que tu vai se perguntar alguma coisa sobre isso, a gente pode discorrer depois. Tá bom. Mas assim, eu ingressei em 2002, como eu estava te falando, e a gente... 2002 já faz tempo, né? Eu estou com aí 22 anos, vou para 23 anos de janeiro. Né? Então, na procuradoria, a gente vai... Logo que a gente entra, é meio que um susto, né? Porque não tem... É comum, não tem a noção e não tem o preparo para o embate que tu vai receber ou para as demandas que tu vai ter que dar conta no dia a dia. Certo? Então, tu tem que contar com os teus colegas, basicamente. Sim. O que a gente pretende no trabalho associativo, que foi o que eu acho que acabou me levando para esse lado, é dar esse suporte para os colegas, entende? Servir até como uma associação, como um ambiente amigável, amistoso para troca de ideias, para troca dessas dores do trabalho diário. E aí, contando que nesse período todo aí de 20 e poucos anos, a gente passou por vários governos, né, tem isso, diversas gestões, problemas de toda a ordem que aconteceram, que a gente sempre atuou. Então, se não fosse essa atuação da associação desde lá de trás, vindo, talvez a gente não tivesse o amadurecimento institucional como Procuradoria-Geral do município que a gente tem hoje, não se teria alcançado sem a atuação da APMPA, que é a Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. E aí eu coloco desde os presidentes, desde que eu entrei, né? Não é uma questão do Armando, que já teve alguns mandatos, eu também já fui vice-presidente, eu estou vice-presidente agora e já fui outros 2 mandatos com outros 2 presidentes, né? Com o presidente Silvio Borba e o presidente César Sulzba, que teve outros presidentes também e tal, e aí o que é bacana é que assim, não tem questão ideológica, não prevalece, questão político-partidária fica de lado. Eu estava pensando aqui, né, porque não pode, né, vai trocar o prefeito, vai trocar o interesse político. O interesse é o interesse da classe, da categoria, permeado pelo interesse público, né, porque a atuação do procurador ela é vinculada... ela não pode se afastar do interesse público, né? Então a gente tem isso como norte, né, como princípio e com a legalidade, né, conforme eu te falei. Então, olhando para trás, o que eu vejo assim foi um grande amadurecimento institucional da Procuradoria-Geral do município, da Associação dos Procuradores nessa caminhada um pouco junta, assim. Então, lá atrás, acredito eu que lá por 2006, talvez 2008, eu comecei a me aproximar mais da associação porque eu via esse espaço e sentia falta de um espaço que acolhesse, que propiciasse para o procurador uma maneira de trocar ideias mesmo. Quanto tempo tem a associação, doutor? Olha, a associação agora ela está com... Poxa, eu não vou ter de cabeça a data de fundação da associação, até isso é uma falha minha. Nós vamos buscar. Ela está com, acredito que quase 30 anos já. E ela tem uma ligação com Porto Alegre muito forte também. Tem uma ligação com Porto Alegre. Com o nascimento do movimento. Né? Sim, o movimento nacional, da Associação Nacional dos Procuradores Municipais surgiu aqui em Porto Alegre. Opa, eu sabia. Eu me lembro que eu já entrevistei o doutor Armando, já tinha me falado nesse sentido. Não, e com a NPM também, né, com a Associação Nacional dos Procuradores Municipais, o nosso envolvimento é muito forte, não só por conta da fundação, mas as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas dores, como eu já falei antes, e os nossos objetivos, enfim, o nosso trabalho, ele é praticamente igual em todos os municípios do Brasil. Tá? A gente vê que, isso que eu viajo bastante, representando a associação em diversos eventos e participando de congressos, muito junto ao Congresso Nacional lá em Brasília, com outras questões que a gente pode falar mais à frente também. E a gente vê que lá do Nordeste, colegas do interior do Nordeste dúvidas em comum, problemas em comum, situações a superar muito parecidas com as nossas. Exatamente. Nós aqui com uma tragédia climática que aconteceu de uma enchente
uma infelicidade extrema que o município teve que acabar dando conta disso, né, da maneira como pôde, porque ninguém esperava uma coisa desse tamanho. E lá no lugar pode ter uma seca absurda que o procurador do município vai ter que viabilizar políticas que deem conta dessa situação. Sem falar que a gente passou pela pandemia também, né? Sim, Que também foi outro que acometeu todo mundo, exatamente. Problemaço aí no mundo inteiro. Exatamente. Sensacional. Só uma pergunta também, os procuradores, eles têm em todos os municípios, doutor? A gente está falando aqui de Porto Alegre, Pois né? Assim, Cláudio. Aqui no estado, por exemplo. Sim. Aqui tem uma grande... Os municípios mais, vamos dizer, estruturados, enfim, eles acabam, por necessidade, tendo que ter uma procuradoria constituída, né? Até por essa demanda que eu te disse dos órgãos de controle e a própria segurança da gestão pública também. É meio temerário até que um município ou que um prefeito não providencia a instituição de uma procuradoria apresentando um projeto de lei para o legislativo, né, que institua realmente uma procuradoria do município com procuradores concursados, porque isso dá a lisura do trâmite todo. Da política pública. Isso depende do tamanho do município, talvez? Não, tem municípios pequenos que têm procuradoria e tem municípios um pouco maiores que ainda não têm. Não é unificado isso, tá? Mas a gente trabalha ativamente para que se promova a criação das procuradorias. Isso já tem se provado como uma medida que acaba gerando... Sim, mas acaba gerando... olha, é até econômico para o erário criar uma procuradoria do município, porque com a legalidade dos atos, sabe, com a lisura e tal, tu evita desperdício de recursos, evita erros, numa licitação, gera eficiência para a administração, gera economicidade, enquanto princípio também para a administração. Então, esse é um trabalho que a gente faz muito com a Associação Nacional. Nós nos envolvemos aqui no Estado, como eu sou delegado da NPM no Rio Grande do Sul, a gente se envolve com as cidades do interior do Estado também e tem colegas muito engajados aí pelo interior, independente do tamanho de município, que sabe como é muito dispar, né? Tem municípios aí de 3 mil habitantes. É verdade. Né? E até a gente tem uma PEC tramitando sobre isso, que deu muito o que falar, que é a PEC 28, já vem um processo muito antigo de constitucionalização da carreira, né? Colocar a carreira de procurador municipal na Constituição e, com isso, estimular que os municípios instituam as suas procuradorias, também sabendo da dificuldade, da diversidade que os municípios têm entre si, que é difícil mudar uma realidade de um dia para o outro. Né? Então, há questões que foram levantadas para nós, inclusive por prefeitos, quando a gente conversou, dizendo, mas olha, como é que eu vou fazer um concurso aqui? E aí pode vir um advogado da cidade, a cidade daqui a pouco tem 1 ou 2 advogados, eu não vou poder pagar um salário que seja condizente com a responsabilidade das atribuições. O advogado vai ter o seu escritório, quando vê ele é de uma outra linha política, eu vou estar refém de um advogado aqui dentro do município. Olha que interessante a preocupação. Exatamente, mas é legítimo. É procedente. Claro, ele pode ter essa preocupação. E isso vem. Sentido. Então, a gente tem que trabalhar com essa realidade e tentar usar os argumentos para demover disso. Sim, né? Claro, dizer que não. Que a questão política realmente tem que ficar de lado. Ela fica de lado, é uma atuação eminentemente técnica, né? Pois é, me parece até um respeito pelo dinheiro público, até eu diria, né? Sim. Porque eu fico pensando, vai defender o município, aí eu fico pensando, a gente, e até o pessoal que está nos acompanhando, fica pensando nos ataques que os municípios sofrem, né? Desde a questão aí do próprio cidadão, como uma contratação ruim, como às vezes em época de campanha também, né? E por aí afora vai, né? A gente vê. Desde uma obra, pequena obra, até... Pode ser uma ação de um cidadão, ou acontece de ser um cidadão cidadão entra contra o município também e vai parar na mesa de um procurador. Claro, direto, acontece, Eu já atuei, assim, ao longo dessa caminhada, para fazer um apanhado, assim, eu entrei, logo que eu passei no concurso, eu fui para a assessoria jurídica do gabinete do secretário da Fazenda, à época. Aí eu tomei contato com a realidade prática do direito tributário no âmbito do município, né? Até fiz uma especialização à época por conta disso, porque realmente havia demanda, a gente tem que se atualizar, né? E para poder dar conta com qualidade, né? Aí trabalhei lá muito tempo na Fazenda, aprendi demais, né? Aí da Fazenda
Por trabalhar também muito com a área de licitações e contratos, que a Fazenda cuidava, eu fui convidado para ser chefe da equipe de licitações e contratos da Procuradoria. Aí o furo já foi um pouco mais embaixo, né? Porque aí o bicho pega, porque licitações e contratos numa cidade como Porto Alegre, a responsabilidade é imensa. É muito dinheiro. Muito contratos de bastante monta e problemas. Os problemas, eles detalhes, são... Claro, os problemas, eles acabam sendo proporcionais ao volume dos contratos, né? A lupa com que se olha também já tem que ser muito mais... Tem que né? olhar muito detalhe. Aí eu te digo que nessa época eu enfrentei as obras da Copa, que tu deve lembrar o que foi aqui em Porto Alegre. Foi no Brasil inteiro. Foi no Brasil inteiro, foi no Brasil inteiro. Desde... Mas aqui eu me lembro que algumas coisas não saíram. Eu lembro de reuniões assim, que foi eu e um outro colega que trabalhava também na mesma área, fomos em reunião com o Tribunal de Contas, onde tinha 14 auditores do Tribunal de Contas e nós dois. Meu Deus. 2 procuradores dando explicação. A gente chegava no limite que dizia assim, bom, agora, assim, ó, questões de engenharia de obra, a gente não pode entrar. Eu não tenho como dar o subsídio ou dar as respostas que vocês estão perguntando. Mas sem demérito algum ao trabalho do Tribunal de Contas. Que bom que o Tribunal de Contas atuou, entende? Mas são as questões que a gente tinha que enfrentar naquela época. E aí a gente viu bem o seguinte, que quantas sedes eram? Acho que eram umas 12 sedes no Brasil, né? E os problemas foram muito diferentes. Não, assim, a gente viu como, até fazendo um rescaldo, né, do trabalho, ou relatando que a gente, ao longo daquele tempo, foi fazendo, se via como a gente andou bem perto de outros municípios. De outros municípios da cidade. Entende? De valores que foram estratosféricos em construção de obras. E que não saíram do papel sequer. Aqui demorou, muita coisa demorou, mas o próprio, a gente tem que fazer uma crítica no sentido construtivo, de tentar sempre melhorar. Mas a administração pública, a gestão pública, ela é difícil. Muitas vezes, e eu acho que é a regra, há a boa-fé do gestor e todo o quadro que está trabalhando. Mas a gente tem muitos ritos a serem obedecidos, técnicos, né? Muitas questões que podem suscitar dúvidas, e essas dúvidas, quando são levantadas, tem que parar tudo para a gente verificar aquela dúvida, entendeu? E aí o cidadão, ele fica preocupado, porque mas não anda, mas na verdade também é pela segurança do próprio cidadão. Imagina, eu lembro, se a gente pegar assim, ó, daquela época das obras da Copa, as trincheiras mesmo, a trincheira da Ceará. Por exemplo, sim. Tinha um problema difícil de resolver ali para aquele projeto que foi montado, sem entrar em questão de mérito, de culpa de alguém que fez o projeto, ou que aceitou o projeto. Talvez o projeto fosse bom não para aquele local, por questões do solo e tal. Teve que haver uma adaptação. Olha só. O tempo que demora isso... Para adaptar. Legalmente. Falando, né? Doutor Dionello, sensacional, e eu gosto porque o cidadão, eu acho que a crítica tem que ser feita, é válida a fiscalização do próprio cidadão, mas tem que ser feita com conhecimento. Por isso que o senhor está aqui trazendo esse outro lado do balcão, como a gente chama no jornalismo. A gente vai fazer um intervalo, mas em seguidinha a gente segue falando sobre administração pública, obras da Copa, enchente e muito mais, tá bom? Um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Se você se conectou agora, seja muito bem-vindo. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem um patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público e Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Você pode nos acompanhar também lá no nosso perfil no Instagram e também lá no nosso canal no YouTube. Hoje eu estou conversando com o doutor Alexandre Dionello, que é procurador do município de Porto Alegre, está explicando para a gente de uma maneira muito didática como é o trabalho do procurador. E eu, como leigo, perguntava para o doutor Dionello antes se o cidadão comum pode entrar com uma ação contra o município, né? O doutor Dionello explicava também, é importante a gente falar sobre isso, mas não é só para falar de um ponto negativo aí das ações contra o município, os municípios, né? Mas também, como o doutor Dionello falou, para o gestor público também administrar de uma maneira mais eficiente o dinheiro público e apresentar muitas vezes caminhos, né, para resolver os problemas que, no final das contas, vão recair numa qualidade de vida do cidadão, né, doutor Dionello? Exato. A gente estava falando antes ali no bloco anterior sobre a questão das obras da Copa e eu perguntava ali para o doutor Dionello também a questão de um cidadão poder entrar, né? O doutor Dionello falava, por exemplo, uma queda de uma árvore em cima do muro de uma casa pode gerar uma ação contra o município. E gera, e tem muitas.
Porque imagina o quanto o município está envolvido na vida do cidadão. A gente não se dá conta do seguinte, parem para pensar, a União, Brasil como União, né, é uma abstração. A gente tem um mapa do Brasil, mas é uma abstração. Sim. O Estado, da mesma forma, Também. o Estado do Rio Grande do Sul tem um mapa, tem as questões ali que juntam o nosso povo para fazer uma cultura, enfim, ali definição do mapa do Estado do Rio Grande do Sul. Todos tomamos chimarrão, essa coisa toda. Tá. Agora, a vida mesmo acontece na cidade. O que tu enxerga é a cidade. É verdade. Aquilo que tu pode atravessar a rua daqui a pouco e pisar num buraco e cair, quebrar uma perna, porque tinha um buraco na calçada ou no meio da rua, aquela culpa é do município. Sim. Se o município não cuidou, ou se a tampa do bueiro não estava ali naquele lugar adequadamente, aí, obviamente, pode ter sido um furto de uma tampa de metálica na madrugada anterior, o cidadão foi trabalhar de manhã e não caiu no buraco. Não daria nem tempo para o município saber que tem que recuperar e repor aquela tampa. Tem que ser visto isso. Aquela pessoa, tranquilamente, ajuiza uma ação de indenização contra o município. Inclusive, já fui chefe da equipe a Procuradoria a PIND, né? A Procuradoria de Indenizações lá da PGM, e a gente cuidava desse tipo de ação. O cidadão comum ali se machucou, quer um atendimento, precisa de um atendimento, teve algum problema no atendimento, ajuiza uma ação porque foi lá para o HPS, ou porque é uma indenização porque, enfim, não pôde trabalhar ou ficou com sequela daquele tombo, e coisas até mais básicas, tipo, o carro passou num buraco... Furou o pneu. Estragou a roda. Foto, isso. Só que a gente pegava também... O trabalho é tão interessante que a gente se dava até o trabalho de ver como é que se constitui a prova naquele processo. Pois então. Às vezes vinha até... Eu cheguei a pegar carro premium, tá? Carro premium com foto da roda com Photoshop para simular que estava estourado um pneu. Porque era um carro premium. Aí a gente pega... Claro, aí né, levanta isso na instrução do processo, tudo, para conseguir uma improcedência daquela ação, porque ali, claro, juntou uma prova que não tem que ser impugnada porque não é válida, claro. Uma foto... Interessante isso, o trabalho de CSI, ali, né? Mais ou menos, né? Porque também tem a maldade. E tem também a interessante que não são atribuições do... Agora eu me lembrei, por exemplo, do sujeito, nós estávamos falando na calçada, o sujeito uma vez que encostou numa parada de ônibus, estava eletrificada lá, acabou falecendo, acho perto da URGS, ali na João Pessoa, uma história assim. Tem que ver também se é atribuição do município, por exemplo, porque tem questão da parte elétrica, a gente vê a fiação na cidade, é uma bagunça, não é causada pelo município? Sim, aí tem questões que são de atribuição e né, competência concorrente, às vezes de município com estado, de município com a União. Também. Então tem tudo isso, às vezes a iniciativa privada também, cada vez mais, né? Também cada vez mais. Com as questões envolvendo parcerias público e privada, que a iniciativa privada entrando na prestação mais forte de serviços públicos, assume algumas responsabilidades que antes eram mais dos entes públicos, agora isso se põe de uma maneira mais compartilhada. E a gente teve outra situação que não dá para a gente deixar de falar também, doutor Dionello, da questão, a gente passou por uma situação que atingiu o mundo inteiro, no caso da pandemia, mas nós tivemos a situação da enchente. E eu me lembro que uma das questões relacionadas à gestão pública eram momentos que se dizia ali que não se precisava, o senhor falou sobre licitação várias vezes, né? Que é uma questão justamente para causar uma justiça, né, gente? Uma obra que vai ser feita, licitação é um instrumento que serve justamente para as pessoas se candidatarem, né? Para colocarem um preço condizente e tal, e é feito toda uma auditoria para saber se está tudo certinho. Veio a pandemia, já eu me lembro desse instrumento tirando a licitação. Agora veio as enchentes também ali, alguns municípios, decretos... Sim, por decreto de calamidade. Isso, exatamente, calamidade. E aí, como é que fica? Isso gera mais trabalho, gera mais margem de erro? Como é que eu vou te dizer, Cláudio? Assim, ó, gera trabalho sempre, tá? Porque tudo isso com ou sem licitação tem parecer de um procurador, tá? Contrato da mesma forma. Então, assim, ó, tem que dar conta da política, tem que fazer acontecer. A cidade aqui sofreu, bem como tu disseste, a questão da pandemia, todo mundo sofreu junto, o mundo inteiro. Mas Porto Alegre, eu posso dizer que teve alguns aspectos que isso pouca gente acaba sabendo, porque fica uma questão interna de trabalho, mas houve muitos aproveitadores e oportunistas naquela época querendo vender para a administração pública soluções mágicas e rápidas, e o pessoal verdade, no afã de ajudar e no temor, a criatividade lógico, do golpista. Aí podia aparecer respiradores que ninguém sabe se funcionam, e caríssimos. Sites perfeitos, fidedignos. Isso aí tudo. Então, empresa. Se enfrentou tudo isso para tentar conduzir de maneira adequada naquela época.
com o bafo na nuca da sociedade, como a gente chama. Imagino, e aí, né? Colegas... Nós estamos falando de vidas também, né? Claro, totalmente. E totalmente justo e lícito a preocupação da sociedade, do governo e tal, enfim, com essas questões. Mas a gente atuou com muito cuidado, bloqueando coisas que depois se mostraram ineficientes mesmo, porque foram aplicadas em outros lugares e não deram certo, geraram apontamentos de gastos milionários que aqui não aconteceu. Foram cortados. E eu posso dizer que isso a Procuradoria teve seu trabalho. Exatamente, teve intervenção ali pontual, adequada, exata, escorreita, em cima de critérios técnicos e que zelando pelo erário da melhor maneira possível, que é o que a gente tem que fazer. Que coisa interessante. E independe da política, doutor Gerando, depende o prefeito é do... Porque agora tem a polarização. O prefeito é totalmente do lado. Antes a gente tinha ali, né, mais ou menos ali, se eram comuns alguns aspectos. Agora não. Ou é uma coisa ou outra. E aí o funcionário de carreira, eu sei porque eu já fui funcionário público do Estado também, já fui, da TVE, da Fundação Cultural Piratina e Rádio e Televisão. E aí fica assim, né, o funcionário de carreira no meio ali, tendo que ser isento, e fica lá o prefeito, o gestor, o secretário, olha aqui, tem que fazer isso, quero fazer aquilo. Pois é, eu posso te dar, é óbvio, né, quem está falando aqui sou eu, né? É o Dionelo, pela experiência pessoal, que eu digo assim, desde que eu entrei para o serviço público, eu tive... não sei se por sorte ou por formação familiar, enfim, toda a bagagem que a gente traz, né? Porque todos nós, a gente tem alguma coisa que veio lá de trás e muito lá de trás, talvez. Coisa boa. Né? Então, assim, tudo isso resulta na caminhada que a gente consegue fazer nesse plano e se vamos fazer o melhor caminho. Para depois conseguir... Como eu acredito, nós não estamos sozinhos nessa caminhada, certo? Concordo, mas, enfim, com todos esses elementos, o que eu te digo é assim, quando eu entrei, eu pensei, a bandeira é o serviço público. Não tem bandeira de partido, independente do gestor prefeito, que for, eu não vou jamais atrapalhar porque eu penso ideologicamente diferente, nem vou ter aquela coisa, não, eu tenho que resolver porque isso dá certo por questão política. É o prefeito que eu gosto. Não. Entende? Porque essa paixão exagerada atrapalharia. Sim. Entendeu? Sim. Então a gente faz o seguinte, e eu vejo esse é o ponto de vista e a linha de condução de todos os colegas. Pode ter exceção, enfim, mas eu vou dizer que a regra é essa, entende? Porque a gente conversa, a gente olha no olho e sabe como é que é. Há pressões políticas que se recebe, é normal, porque o político, o prefeito, o gestor, o secretário, o diretor da autarquia, está com aquele abacaxi para descascar. E ele vai querer resolver. E ele tem que dar resposta. E o procurador, muitas vezes, é visto como tranca-rua. Dizer, se eu não puder passar... popularmente conhecido como... Se eu não puder passar isso na PGM, melhor. Será que dá para fazer sem... Isso eu estou me referindo a uma questão de... Eu estou há 20 anos nessa história. Sim, eu me elegi prefeito, eu vou chegar para o procurador e vou dizer, entendeu? Resolve aí, às vezes, é difícil, porque, como tu disseste, o cara vem da iniciativa privada, não sabe como é que é o trâmite e tal, parece que eu estou atrapalhando o procurador. Não, isso é para a tua própria segurança. Há esse embate às vezes, mas o resultado dele é positivo. Em 2 toques, quando ele vê que ele pode confiar, que é uma questão técnica, que é realmente uma ajuda que está se dando, para que ele não venha responder depois com seu próprio CPF, seu patrimônio, por malversação do dinheiro público, a gente dá o caminho para que a coisa aconteça bem. Então, eu pessoalmente sempre soube separar, os colegas também sabem, e aí a coisa acaba andando bem assim. Eu gostei da reunião ali das obras da Copa, quando eram 2 procuradores. Era 2 procuradores eu acho que era o número. Eu lembro do número exato porque foi muito marcante para mim. 14 auditores de contas do Tribunal de Contas. Querendo saber até da engenharia da coisa. Né? Perguntavam muita coisa, e é justo, né? Eles têm que saber, mas só que a gente tem o limite da nossa... Tem as outras áreas das ciências, claro. Então, e principalmente engenharia, né? Civil, envolvendo obra que... Sim, aí realmente... Mas eu te confesso que nessa caminhada eu já aprendi muito de várias outras áreas. Né? Imagino. Bom, agora a gente está falando sobre assoreamento agora, sobre a questão das enchentes também, né? A gente viu aí a situação sobre colocar também habitações em lugares que não pode, também se recai pela prefeitura, questão do bombeamento, se foi desse prefeito, se foi a gestão da questão
se é DEMAI, né? Se não é, se é o DEP. Então, também, vem, 22 anos, já deve ter visto aí que tem uma situação que envolve realmente, não é tão fácil. Eu falo isso, gente, para não sair criticando sem ter um mínimo de conhecimento, né? A crítica pela crítica é muito fácil. E aí não resolve, só atrapalha. A gente, aí vamos um pouco fora, né, pensando como cidadão, assim, a gente deveria seguir mais aquela máxima antiga, né, que a gente tem 2 orelhas e uma boca. Isso eu acho que serve para todo mundo. Então, antes de sair dando opinião, eu sei que é muito convidativo, né? Tá muito fácil de tu dar opinião, tu te acostumou, bate pronto, tá ali a rede social, então tu dá uma opinião. Se tu tentar te informar mais um pouco, quando tu der a tua opinião, ela vai ser mais abalizada, ela vai ser, e aí tu vai conseguir absorver mais outras questões também. Vai contribuir. Talvez essa polarização aí, uma opinião minha. Sim. Talvez essa polarização política que se vive é muito pela falta da capacidade de crítica. Então, tu te sente bem com as pessoas que pensam parecido contigo. É sim ou não? E o outro lado, que se criou, né, pela polarização, se sente bem com quem pensa parecido. E a gente está extraindo muito pouco da mistura. Que deveria, E aí, não existe diálogo. Acho que talvez a gente está perdendo um pouco de tempo aí de avanço por conta dessas questões. Concordo, doutor Leonello. Falando nisso, a gente tem uma situação aí que a gente comentou ali antes sobre a constitucionalização da carreira, né? Tinha falado sobre isso antes ali. Tem a PEC 28/2023, que sucedeu a PEC que tramitou durante 20 anos no Congresso Nacional. O que difere uma da outra daí, doutor Leonello? Olha, Cláudio, foi o seguinte, acho que essa discussão começou em 2002, tá? Posso errar os números das PECs aqui, porque PEC é proposta de emenda à Constituição. Né? Toda a ideia é incluir os procuradores dos municípios lá no artigo 132 da Constituição, onde ele fala da advocacia pública, advogados públicos como um todo. Tu tens advogados públicos na União, advogados públicos nos estados, no Distrito Federal, estados e municípios. Tá? Só que os municípios, na época da promulgação da Constituição, provavelmente por questões políticas, das diferenças entre os municípios ou da falta de representação municipal, eu não saberia te dizer qual era o motivo. O que aconteceu exatamente? Ficaram fora do 132. Então, a advocacia pública lá na Constituição parou União, Distrito Federal e estados. Entendi. Só que a responsabilidade, a investidura por concurso público, isso tudo até é uma consequência lógica da interpretação do nosso sistema jurídico, que os procuradores dos municípios também estão inseridos na advocacia pública. Isso, vários julgados do STF, né, em nível constitucional, já consolidaram, entendeu? Isso já é certo, juridicamente já foi superado todos os entraves, entende? Só que é importante a gente ter esse reconhecimento inserido na Constituição. Por isso essas propostas de emenda, para promover a inserção ali da expressão procuradores municipais na advocacia pública, juntos, sem no mesmo nível de União, Estados, Distrito Federal e agora municípios. Então essa era a luta, salvo engano, era a PEC 153, que depois se transformou em PEC 17 e que caducou pelo tempo que ela ficou em tramitação no Congresso, né? Passou lá os 10 anos. E aí, agora em 2023, teve por uma atuação muito forte da NPM, né, da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, com a nossa atuação aqui junto e com os demais colegas do Brasil inteiro, né, que se engajam nesse movimento, a gente conseguiu que o Senado propusesse essa PEC 28, PEC 28 de 2003, que promove essa inserção dos procuradores na Constituição. Por uma questão até, a gente pode dizer, de uma questão prática, bem pragmática, sabendo das dificuldades dos municípios menores em instituir as suas procuradorias, foi estabelecido um corte populacional na PEC para os municípios que tenham mais de 60 mil habitantes, é obrigatório instituir a procuradoria legalmente constituída. Que nós estávamos falando lá no início. Isso. Abaixo de 60 mil, quem já tem procuradoria constituída, e te digo que são vários abaixo de 60 mil que tem que manter, e os que não têm, pode ser criado, mas não é uma obrigação, não é obrigatório que o gestor o faça. Sim. O que deve acontecer, espera-se? Que no decorrer do tempo, com a aprovação da PEC, até os órgãos de controle, aí Ministério Público, enfim, tudo,
aqueles fatos que muitas vezes ali são negativos dentro da gestão pública, Sim. que as procuradorias acabam evitando e prevenindo, Sim, sim. a tendência, só te falo como uma questão de tendência, Sim. é que eles se repitam e aconteçam mais onde não tem uma procuradoria Claro, municipal. por óbvio. Então, aquele gestor que abraçar essa ideia vai poder instituir, não é? Porque eu ia perguntar, quem não tem procuradoria, daí como é que... Quem não tem procuradoria tem alguns caminhos. Pode, basicamente, é contratar via licitação, via lei de licitações, serviços técnicos de escritório de advocacia. Basicamente, para se defender de tudo isso que a gente falou Claro, agora. vai ter cargos em comissão que pode ser advogado, mas aí também vai haver aquele problema do cargo em comissão exercer Pois é, atos de procurador, né? pois é. Então, Que até também isso fica meio- é um não tem aquela problema. Até independência exatamente, exatamente. Pegasse no ponto. E a gente tem que ter isenção, né, e autonomia para poder trabalhar, porque é o que garante a lisura do trabalho, né? Isso Concordo. Entendi agora, realmente entendi. Então, a proposta da PEC 28 basicamente é essa. Ela já foi aprovada agora recentemente, acho que faz uns 20 dias, na CCJ do Senado, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Está pronta para ir a plenário. Há chance de ir a plenário ainda esse mês no Senado. Depois vai para a Câmara. E aí, depois, tramitando, ela é aprovada e passa valendo. Doutor Dionello, já terminou mais um bloco, mas a gente tem mais ainda um bloco para conversar ainda. Você que está nos acompanhando, não sai daí, porque no finalzinho a gente bate mais um papo ainda com o doutor Dionello, procurador do município de Porto Alegre. Um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Se você se conectou agora, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência, que tem sempre o apoio aí da CDP Consultoria em Direito Público e da Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Você pode nos acompanhar lá no nosso perfil, lá no Instagram, Revista Em Evidência, e também lá no nosso canal no YouTube. Aliás, né, o programa Em Evidência na TV saiu aí das páginas da revista Em Evidência. E olha aqui, o meu convidado de hoje já participou também, deixa eu mostrar aqui na edição de número 90 da revista, uma entrevista aqui, olha só, com o meu convidado dessa noite aqui, o Chicão fotografado pelo Chico Pinheiro, fazendo aí os registros, né? Aqui no nosso Revista em Evidência do Dr. Alexandre Dionello, procurador do município de Porto Alegre. A gente está no último bloco do programa e eu não posso deixar de perguntar, doutor Dionello, sobre no final de 2023, a associação, aí, juntamente com a Associação Nacional dos Procuradores Municipais, realizou o 18º Congresso Brasileiro aqui na cidade de Porto Alegre, né? Como é que foi? Qual foi o significado desse encontro no ano passado aqui, doutor? Olha, Cláudio, foi uma experiência maravilhosa a gente ter conseguido trazer o evento do Congresso Nacional da NPM para Porto Alegre. As cidades disputam, as capitais principalmente disputam, né, trazer o Congresso, porque aí a gente movimenta a cidade. Veio em torno de 700 colegas do Brasil inteiro aí para participar junto com a gente. É turismo, é mostrar o que tem de bonito. Porto Alegre agora sofreu com a enchente, mas a gente vai conseguir levantar Porto Alegre novamente, com certeza. O esforço está bem grande, mas como foi o ano passado e foi antes, então tinha a orla perfeita, o centro de Porto Alegre muito bem e tal. Então a gente conseguiu inserir o pessoal de fora para conhecer uma Porto Alegre que eles não conheciam, né? Então, porque é uma característica que a gente sabe como é que funciona. O pessoal vai a querer ir à Serra, né, conhecer Gramado, Canela. Não fica aqui. O Vale dos Vinhedos, alguma coisa assim, e Porto Alegre é só um pit stop, né? É verdade. Então, esse pessoal veio e se surpreendeu com o que a gente pôde apresentar de Porto Alegre para eles. E, fora que o Congresso, eu já venho participando há muitos anos, é o momento em que todo mundo se encontra, né? Uma troca de experiências. Uma troca de experiências muito bacana, aquilo que a gente falava de questões e problemas que tocam a todos os municípios e todos os procuradores têm que cuidar, a gente acaba trocando essa ideia e planejando ações e resolvendo questões muito nos congressos, né? Os congressos têm assembleias, os congressos têm reuniões temáticas, então se tira muito proveito técnico-científico na área do direito municipal
no Congresso Nacional da NPM. Que bacana. Então a gente fez até, te dizendo, a gente conseguiu fazer um churrasco, um mega churrasco. Mostrar para ele lá como é que se faz um churrasco. A gente fez até uma parceria com o Luciano lá do Paleta Atlântida, eu lembrei disso. Grande Luciano, Lúcio do Gaúcho. Vamos lá, vamos fazer um churrasco, que tem um pessoal de fora que quer comer um churrasco bom, eles não, deixa comigo que a gente faz. E fizemos aqui, foi maravilhoso, churrasco, que coisa praticamente boa, né? Todo mundo que veio foi e guardaram essa lembrança, assim, eu encontro com o pessoal nos eventos que a gente tem ido e tal, conversado. Agora o próximo congresso em dezembro é no Rio de Janeiro, e olha que Rio de Janeiro tem toda essa... disputando com o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem todo esse apelo, né? Sim. Né, as belezas do Rio, enfim, eles devem ter, com certeza, vão fazer. Sim. A Associação Nacional e a Associação do Rio de Janeiro, dos procuradores, vão fazer um congresso maravilhoso. Mas o retorno que eles deram é o seguinte: como Porto Alegre levou o sarrafo, porque vocês fizeram um mega congresso e olha o que foi aquele churrasco. Viu só? A gente come carne boa no sul e tal. Então, assim, isso é sensacional. O churrasco, aliás, tem que ser patrimônio aqui, já claro, instituído aqui, nosso aqui. Pessoal, impressionante. Eu viajei para o Nordeste já, e pior que o pessoal bota uma saia justa, né? Não, vamos fazer um churrasco. Não, bota o gaúcho lá para fazer o churrasco. Aí que o cara não sabe para fazer Exatamente. o churrasco. Eu morro de medo, ainda bem que o cara tinha um lugar lá para comprar carne boa lá e ficou tudo certo. Exatamente. Mas a gente mostrou a revista aqui, doutor, e no dia 16 de agosto você recebeu a maior honraria concedida. Isso foi agora? Sim. Agora? Foi... terça-feira? Sexta-feira. Sexta-feira. Pela OAB aqui do Rio Grande do Sul, que é a Comenda Oswaldo Vergara. Como é que o senhor, né, agora, como é que é ser agora um comendador, é isso? Da Ordem dos Advogados do Brasil. O pessoal está brincando comigo na procuradoria. Bom, agora vamos chamar de comendador. Não vamos chamar de procurador. Tudo bem. Não, as brincadeiras à parte, foi uma surpresa que eu recebi, é muito bacana, né, porque acaba uma comenda dessa envergadura, é a maior honraria que a Ordem concede, né, aos advogados, que até como consta no ofício que eu recebi informando que eu estaria sendo agraciado com a comenda, consta, porque o motivo foi pelos trabalhos realizados em prol dos advogados e da categoria e envolvendo a OAB, enfim. Então isso muito me honra, porque a gente não espera esse tipo de coisa, entende? A gente trabalha porque está na gente, está na veia da gente, né? A gente acaba se envolvendo, representando os colegas na questão associativa, que eu acho que foi o condutor dessa comenda para que eu viesse, né, a ser indicado e receber. Com certeza, creio eu, foi o trabalho, né, não à frente, porque eu não fui presidente ainda da APMPA, mas de estar junto com essas gestões e tocando as questões junto, e a NPM junto. A OAB sempre foi uma parceira nas nossas conquistas. Eu lembro que até em 2012... um grande avanço para a Procuradoria de Porto Alegre foi a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município, que é a Lei Complementar 701 de 2012. Foi um parto, para a gente conseguir essa lei orgânica, porque a Procuradoria já existia, ela lá de 1925, mas com uma lei orgânica, com prerrogativas definidas, estruturação e tal, não tinha. A OAB, na época era o presidente Cláudio, Cláudio Lamac, que encampou com a gente e foi uma locomotiva para a gente conseguir passar aquilo na Câmara de Vereadores e tal e tudo, e vencemos os obstáculos, enfim, foi aprovada, e a partir dali, né, que não tenha começado ali, mas a partir dali, essa participação da OAB no processo, e nós, né, utilizando essa força que é a OAB, ficou muito evidente, muito presente. Então, acho que tudo isso tem a ver com essa indicação. E aí eu lembro que, né, nesse tempo teve o presidente Bertolucci, o presidente Ricardo Breyer e agora o presidente Leonardo, né, o irmão do Cláudio Lamac, Leonardo Lamac, muito presentes nessas... Que está aqui, que foi capa aqui, ó, foi capa da revista. Um grande parceiraço e também quando a gente precisa, né, a gente acorre a ele nos socorre, né, porque a OAB tem muita força. A nível de Brasília mesmo, no Conselho Federal da Ordem, para aprovação da PEC e das PECs que nos interessam, que não é só a 28, tem mais coisa tramitando. Sim. O presidente Beto Simonetti, que é o presidente da Ordem Nacional, nos recebe em gabinete com total atenção e sabe da importância dos procuradores, sabe que procuradores municipais não são inimigos de advogados, pelo contrário. Porque claro, porque se criou no Brasil um certo movimento municipalista, de direito municipalista, de advogados
querendo ser contratados por municípios, assim, meio que para ter uma reserva de mercado, para que não tenha procuradoria e tal. Então, houve certos ruídos aí que a gente conseguiu equacionar, mostrando as coisas, como é que são, que tem uma primazia da realidade, que tem municípios, obviamente, não vão, como a gente já falou aqui, não vão constituir agora a sua procuradoria, vão ter que ser atendidos por advogados, mas naqueles que têm a situação é diferente. Então, tudo isso a OAB vem sendo ali o nosso fórum de debate, de amadurecimento e de bom encaminhamento dessas questões junto ao Legislativo, que é onde as coisas se resolvem, né? Que coisa interessante isso, né? A gente conhecendo aí a parte interna aí, né? Da vida da Procuradoria. Nunca imaginei, né? Porque são todos advogados, né? Sim. E o concurso é livre para quem quiser fazer. Exatamente, só precisa estar inscrito na ordem. Então não há motivo, só precisa passar na prova da OAB. Então não precisa ficar brigando aí e tal por reserva de mercado. Doutor Dionello, só para a gente concluir, não dá para a gente deixar de falar também da questão da reforma tributária. Eu sei que é um tema muito complexo, né? Mas eu entrevisto aqui no programa prefeitos que dizem que ainda vai ficar mais complicado o bolo tributário. E aí já entra na parte tributária, que eu respeito muito quem tem aí o direito tributário, porque muda toda semana. O sujeito tem que ser uma ciência, um especialista. Claro, não, isso aí, sem dúvida, vai ser... Já é uma dor de cabeça. Sim, mano. Imagino eu, para os prefeitos, para os gestores em geral, porque a reforma, queira ou não, traz uma maior centralização de poder. Mais ainda. Poder em termos de arrecadação. Para a União. Para a União. Certo? Só que os serviços ficam, como nós falamos no início. Os municípios seguem tendo que dar conta daquela demanda que está batendo na porta. A escola, o posto de saúde, a pavimentação. O cidadão vai na Siqueira Campos e acaba falando com o prefeito. É verdade. E aí? Como é que Imagina resolve? No interior. Sim, acredito eu que numa prefeitura no interior, que normalmente é na frente da praça, né? Tem a praça, a prefeitura, a matriz do outro lado. E aí, seu prefeito? O prefeito, e a escola lá? Numa cidade pequena, o prefeito toma cafezinho com o eleitor. E aí o cara vai cobrar dele com toda a justiça e ele vai dizer, olha, dependo de Brasília. Já acontece mais ou menos dessa forma, porque a expressão do Pires, aí a gente, de claro, pedir com chapéu, ele existe, a gente sabe que tem muitos municípios que se emanciparam de outros municípios maiores e que não tinham, talvez, a estrutura local para conseguir ser um município com todo o custo administrativo que ser um município implica, e aí depende da União. Só que com isso constituído, da forma que vai ser agora, né, com a criação de impostos lá que vão... O IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado, o valor adicionado, ele ali pega cinco tributos, né, três federais, um estadual e um municipal, né? Ele pega PIS, COFINS, IPI da União, aí ainda vai pegar ali o ICMS do Estado e o ISS, e depois junta e aí a União é que vai coordenar. Claro, tem alguns detalhes, tá? Eu estou sendo muito genérico, exatamente. Isso está gerando até problemas. Eu estive num congresso agora, Congresso da Dívida Ativa, Congresso Nacional da Dívida Ativa. Dívida ativa é a dívida que os órgãos públicos, que os entes da federação, melhor dizendo, cobram dos contribuintes. Então, o teu IPTU, o meu, se a gente deixar de pagar, vai ser cobrado pelo município. O ICMS, que a gente não pagar, que alguém não pagar para o Estado, é dívida ativa do Estado. PGE vai lá e vai cobrar. O imposto de renda, se for lançado algum lançamento a mais que não declarasse algum problema contra ti, quem vai cobrar é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Todos esses órgãos têm dívida ativa para cobrar. Com a reforma, esse congresso foi agora semana passada em Brasília. Cheguei direto do congresso, soube da comenda que tu comentaste antes ali, no meio da semana, foi surpresa total. Cheguei de Brasília, fui receber a comenda, mas o debate em Brasília era como vai ficar a situação depois da reforma. Olha que o debate aconteceu num congresso promovido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com presenças de judiciário, palestra magna do ministro Barroso no final, presenças das procuradorias dos estados, procuradores de municípios, tudo isso, né, todo mundo junto, vendo a quantidade de problemas que vão ter que ser superados na questão operacional da cobrança dessa dívida.
porque mudando toda a matriz tributária, mudam as relações dos contribuintes com os órgãos de arrecadatórios, de cobrança, exatamente. Aí pega as secretarias de Fazenda. Então, ainda tem muito tempo, ela vai acabar sendo aprovada, pelo que é o que tudo indica, né? Porque tem um esforço muito grande do governo federal na aprovação. Acho que isso é muito difícil que ela não venha a virar emenda constitucional, porque isso é a Constituição que coloca toda a nossa matriz tributária, está lá, vai ter uma emenda que vai mudar a Constituição nos capítulos que falam dos tributos. Então, a gente vai ter que se adaptar a isso meio que a martelo, né? Vai ter que ser feito. Quando vier, a gente vai ver o que acontece. Tem um tempo ali, tem um intervalo de tempo grande, né? Até eu falando pelo município, basicamente ela muda a relação com os impostos de consumo. Tá? Então, ali, o nosso, basicamente, é o imposto sobre serviços, né? O municipal. Isso ele vai existir até lá 2032, 2033, ele se extingue. Né? Tem muita gente falando a favor, no sentido, olha, a reforma é importante porque vai unificar as coisas no Brasil inteiro, vai acabar com guerra fiscal, vai acabar com outras questões, mas aí já tem quem diga também que, olha, com isenções que já estão previstas aí para alguns setores, tipo, falando de cabeça assim, mas tipo transporte, saúde e tal, enfim, essas isenções vão ter que ser pagas por outros setores, porque senão é renúncia de receita, aquela coisa, então alguém vai pagar a conta pelo outro lado, então vai onerar para algumas empresas, alguns produtos vão ficar fora da tributação, vai ter tributação reduzida por integrar em cesta básica e tal, enfim, mas quais produtos são esses? Isso vai ficar para uma regulamentação posterior e não tem, e como dissesse, assim, ó, a gente sabe, não tem almoço grátis. Não, alguém vai ter que pagar. Eu falo disso com alguma propriedade porque hoje eu sou procurador-chefe da Procuradoria da Dívida Ativa de Porto Alegre. Então, a gente aqui tem... E daria um outro programa se a gente falasse sobre a cobrança de tributos em Porto Alegre, enfim, as dificuldades que a gente tem. E não é só a gente, eu falo da relação que a gente tem com o Poder Judiciário, que até tem sido muito parceiro também, vendo as nossas angústias, e a gente que eu digo Procuradoria, junto ao Poder Judiciário também, porque o município precisa de dinheiro para poder fazer as políticas. Vamos fazer outro programa então, doutor Jornal. Tranquilo, um prazer falar contigo. Prazer mesmo. Um prazer estar aqui, tá? Coisa boa. Não falamos nem de surf. Não, ainda bem. O surf a gente fala coisa boa. Tomando um shopping. Surf é coisa boa. Surf, vamos tratar dos problemas aqui e das soluções também para os municípios, né? Para a administração pública. Olha, uma aula realmente hoje não foi combinado, gente. Tinha algumas perguntas aqui e a gente, olha, o papo fluiu muito bacana. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus e até o próximo Revista em Evidência na TV.